Apocalipse, os últimos dias, avivamento. Será que a igreja está preparada e está buscando por um avivamento verdadeiro? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu Mundo em Letras. Eu sou a Dânia Togali e o vídeo de hoje, ele é um vídeo, assim, especial por vários motivos. Porque a resenha desse livro, ele é de uma pessoa muito, assim, especial, que tem se tornado importante nesse momento da minha vida, da minha família, e especial também porque sexta-feira nós estaremos comemorando aí o Dia da Reforma Protestante. É um dia muito importante, né, para os protestantes, para quem aí segue a palavra do Senhor. E nós vamos falar sobre isso, né, porque tem a ver. Avivamento tem tudo a ver com as 95 teses, né? Tem tudo a ver com aquilo que aconteceu com Lutero. Mas não só com Lutero, com os outros pais da teologia, né, das pessoas que vieram até mesmo antes dele e das pessoas que vieram após ele, né? Então, é um assunto extremamente importante. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. E nós vamos falar do livro A Urgente Necessidade de um Avivamento, do pastor Douglas de Paula. Esse livro aqui é do pastor Douglas de Paula, né, como eu disse, e ele é pastor da Igreja Presbiteriana Aliança do Retiro, né, aqui em Volta Redonda, que é a igreja que eu estou atualmente indo, né, e há poucos dias aí nós vamos estar sendo recebidos na igreja. E quando a gente foi conversar, né, com ele para poder fazer, né, todo aí o trâmite para poder membrar na igreja, a gente entrou no assunto de livros, né, eu falando para ele que eu tinha um canal no YouTube e tudo mais. Eu já tinha, né, ficado sabendo sobre o lançamento do livro, né, porque ele estava falando também na igreja, tinha também nas redes sociais. E aí, naquele mesmo dia ali, eu já saí com a minha edição para vir para casa e já comecei a ler. Gente, é um livro que, olha aqui, gente, olha o tanto de marcação que eu fiz. Pois bem, esse livro aqui, ele vem trazendo algo muito importante para nós. Esse avivamento. Nós vamos viver esse avivamento, gente. A igreja está preparada para isso, a igreja tem buscado isso. Porque a palavra vem nos falar sobre uma profecia que ela está em Joel 2, 28, 29, e também ela se repete em Atos 2, né, logo após aí o dia de Pentecostes. Então, é um texto que eu convido você a estar lendo, né, depois, com mais calma. É um texto que ele vai falar assim, eu vou colocar na tela para vocês verem. E ele é um texto que, como igreja, a gente sempre escuta como uma esperança, né, de algo que vai acontecer nos últimos dias, né? E a palavra, ela vem dando algumas dicas para a gente, né, quando a gente vai ler Mateus, quando a gente lê Apocalipse, do que vai acontecer nesses últimos dias, né? Então, Joel, ele veio trazendo essa profecia e que a gente, como igreja, a gente tem aí o costume de colocar como uma esperança, né? O que virá nos últimos dias para a igreja do Senhor. E aí essa profecia, ela fala assim: e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até os seus servos e servas derramarei o do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, até que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Acabou que eu li até a mais, né? Mas o principal mesmo, os dois versículos que são principais, é o versículo 28 e o versículo 29. Pois bem, mas será que a igreja está preparada para viver esse avivamento? Esse livro aqui, gente, ele não é um livro super teológico, né? Que você vai olhar e vai falar, ah, meu Deus,
é um livro de teólogo para você estudar, para você saber sobre esses últimos... Não é sobre isso. Aqui, na verdade, nós temos um livro que traz reflexões sobre esse avivamento. E aí o pastor, ele trouxe 3 aspectos nesse livro muito importante, que é o aspecto teológico, obviamente, né, que é necessário que tenha o aspecto teológico, o aspecto pastoral, porque ele coloca aí a visão dele como pastor, daquilo que ele já passou, daquilo que ele estuda, daquilo que ele procura saber, e da visão histórica. Então a gente olha a história da igreja desde lá de trás. Então nós vamos ver vários avivamentos que aconteceram durante a história, né? E como esses avivamentos deixaram as marcas, né? O que aconteceu? Quais foram as marcas que eles deixaram, né? Quais foram os gatilhos, vamos dizer assim, para esses acontecimentos, para esses avivamentos acontecerem. Então, aqui nós vamos ter toda essa parte, e eu quero dizer que eu amo isso porque eu gosto muito de saber a história. E então, logo no início assim, do livro, o pastor, ele não vem já logo falando sobre avivamento, sobre como a igreja tem que procurar um avivamento, buscar, nada disso. Ele vem mostrar pra gente o porquê que o ideal seria, né, que nós buscássemos um avivamento, e mostrar pra gente a história. Então, para vocês terem uma noção, eu vou falar para vocês algo aqui, olha. Ele começa com uma parte da história aqui, que ele vem nos contando, em 1855. Então, ele vem trazendo para a gente histórias lá do século XIX. Então, são reflexões muito importantes que, assim, fazem com que a gente para poder pensar um pouquinho, nos confronta como cristãos, né? Porque vem nos confrontar de que tipo de cristão eu estou sendo neste século, né? O que eu tenho feito na igreja do Senhor para que um avivamento real aconteça, para que essa palavra aí de Joel se cumpra nos últimos dias, né? Então, muito se fala dessa palavra, mas o que nós estamos fazendo em relação a ela, né? Então, em cada página aqui desse livro, a gente não tem aqui também um molde, né, gente? A gente não tem aqui uma fórmula mágica de que, como nós teremos um avivamento aqui? Não temos isso. Na verdade, o que o pastor vem nos trazer é que o avivamento, a vida da igreja é muito mais do que performances religiosas, né? Essas coisas que às vezes a gente fica vendo, e é mais uma vida no secreto. Então é muito mais que só essas performances. É a vida no secreto. O que a igreja tem feito no secreto? Porque o que as pessoas veem pode ser até bom em certo ponto, né? Porque as pessoas vão querer ver o que a igreja está fazendo. Mas a maioria das coisas, o mover, que às vezes a gente quer tanto que Deus faça, ele só acontece se for no secreto, se for no seu momento pessoal com Deus. Aqui, ele não fica só nas palavras dele, né? Ele também traz citações, assim, importantíssimas de alguns escritores, autores, teólogos, né? Que marcaram aí gerações, marcaram a história da igreja, né? Então não tem como citar algumas partes da história da igreja sem citar esses teólogos, né, esses autores importantes, e alguns deles foram o João Calvino, né, o John Wesley, C.S. Lewis e o Martin Lloyd Jones. Esse aí eu estou aprendendo a falar o nome dele. E entre outros, né, ele falou de vários autores, né, falou também do Martin Luther King Jr. Então, assim, são autores que fizeram a diferença no seu tempo, e que servem também de base para gente refletir no tempo, nos nossos dias, né? Então, assim, quando a gente começa a ler esse livro aqui, é engraçado porque nenhum momento parece assim ser aquele livro de teologia chato que você, nossa, é maçante, você tá lendo esse livro e você não... Não, gente, é muito engraçado assim, porque eu tive essa experiência particular que, para mim, a leitura parecia que eu estava assistindo uma ministração do pastor Douglas,
sabe? Parecia que eu estava ouvindo ele ministrar num culto de domingo, porque a forma como ele trouxe, né, a linguagem simples, de fácil entendimento, com aquela escrita fluida, para que a gente entenda realmente o que esse livro quer passar para a gente. Então, é um bate-papo, né? Não é um livro maçante para você ficar entediado, enfadado. Não, aqui você não tem como você ficar assim, você vai querer saber mais. E se você é uma pessoa que gosta de ler sobre estatísticas, história e saber pontos de vista, né? E saber que houveram pessoas que fizeram a diferença e que hoje em dia a gente pode ser esse tipo de pessoa, aqui você vai encontrar tudo isso, porque é desse jeito que o pastor Douglas colocou. É como se tivesse sido aí um bate-papo, algo muito simples, para que você entenda realmente a necessidade de um avivamento, essa urgência que nós precisamos ter para que se cumpra realmente a palavra do Senhor. E assim, esse livro aqui, ele demorou 3 anos para ser concebido, né? Foram aí 3 anos de bastante estudo, né? De bastante, assim, trabalho mesmo do pastor para poder colocar tudo isso aqui. Ele foi lançado pela editora Aliança, né? No caso é Aliança Editora, né? E essa capa linda aqui, esse vermelho. E assim, gente, é um livro que eu super recomendo. Eu fiz várias marcações, mas na verdade eu decidi não usar todos os post-it porque não ia ter suficiente. Então eu resolvi fazer assim, eu pegava e marcava uma página e marcava de lápis, porque foram muitos trechos importantes, trechos que fazem a gente pensar, e eu gosto disso, né, de quando a gente lê algo que faz a gente pensar, a gente refletir de verdade, de colocar isso na nossa vida e de como podemos colocar isso em prática de fato. Então é um livro assim que realmente para quem gosta de ter um livro simples, prático, rápido, eficiente, esse livro aqui, eu tenho certeza que vocês vão amar. E nada melhor, gente, do que lembrar aí da Reforma Protestante, é lembrar que o avivamento que aconteceu em Martim Lutero, para que ele fizesse as 95 teses, esse mesmo avivamento, ele precisa estar em nós. E o legado que aconteceu, né, aquilo que aconteceu com ele, precisa ser um legado em nós. Hoje em dia, nós precisamos passar esse legado para frente. Então, é algo que realmente a gente precisa parar para pensar. Porque, assim, no final de tudo, não vão ser os inúmeros eventos, né? Não vão ser aí as ministrações que inflamam, que massageiam egos, que, né, aceitam as pessoas daquela forma e não mostram para ela a realidade que a Bíblia é. No final das contas, tudo isso não vai adiantar nada. O que vai adiantar é o quanto a igreja buscou no secreto, né? O quanto a igreja entendeu que não é público, é no secreto, né? Fazendo aí referência à palavra em Mateus, né? Quando Jesus fala para os fariseus que eles ali falavam à altura, né? Para todo mundo ouvir, mas isso não adiantava nada, porque na verdade o ideal era que você fosse para o seu quarto, fechasse a porta e é o Pai que te vê ali no secreto, ele mesmo vai te responder. Então, na verdade, no final das contas, não vão ser os inúmeros eventos, né? Não vão ser as palavras que massageiam o ego, né? Vai ser o quanto a igreja tem buscado no secreto. E é isso aí que nós vamos ver o resultado disso. E houve realmente aí um verdadeiro arrependimento, né? Que é isso que importa, na verdade. É o arrependimento genuíno. E essa tem que ser a nossa realidade diária, né? E esse livro aqui, ele nos convida a ter essa realidade nas nossas vidas e entender que vai depender de nós também, de cada um de nós buscar esse avivamento e entender a realidade disso aqui, entender a urgência que é nós termos essa busca. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha curtinha. É um livro, assim, que foi muito, muito especial, e de todos os livros que eu li, que são, assim, de não ficção, né? Esse aqui foi um dos que eu li, assim,
com mais entendimento, vamos dizer assim, né? Eu acho que já comentei aqui com vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de ler livros que não são de ficção, né? Porque a minha mente, ela funciona de uma outra forma. Então, eu me desafio de vez em quando a ler livros que não são de ficção, né? E esse livro aqui foi um desses desafios. E eu fiquei, assim, muito feliz porque alguns livros eu demorei muito mais para ler, e esse aqui até que eu não demorei tanto para ler, consegui aí absorver bastante a mensagem que o livro quis trazer, né? Então, assim, se você gostou dessa resenha, se você entende essa urgência, né, dessa necessidade, desse avivamento na igreja, né, não só no Brasil, como a igreja no mundo inteiro, deixa o seu like aqui no vídeo, né? Se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário, se você também curte esse tipo de leitura, se você aí é um leitor que busca esse tipo de entendimento, de reflexão e de aprendizado, né? E se você se interessou aí por esse livro, eu vou estar deixando o link do Pastor Douglas aqui na descrição para você poder ir lá conferir, acessar o Instagram dele, tem o link, né, na bio para você poder adquirir o livro, né? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, assim, vai ser muito proveitoso para você essa leitura. Gente, não se esqueça que na sexta-feira vai ser o dia da Reforma Protestante e vai ser o dia do evento Reforma o Seu Kindle. Por isso, o link do nosso canal lá no WhatsApp tá aqui na descrição para você entrar lá e não perder nenhuma dica e não perder nenhum livro que vai estar em promoção lá, ou até mesmo gratuito, né? Então, entra aqui para você ficar por dentro e a gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijo, gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui e até mais. Tchauzinho.